Olá, amigos. Iniciando nossa quinta aula, vamos começar, como sempre iniciamos, com um resumo do que temos visto hasta o presente momento, ou seja, nas aulas anteriores, nesta aula 4. No primeiro momento, nós estudamos as pronúncias, elementos importantes da pronúncia em espanhol. Por exemplo, Ramón, jamón. Correr, coger. Indicamos por que é importante fazer bem essa diferenciação para não criar confusões de interpretação ou de entendimento na hora que falamos com alguém. Nós vimos também que temos palavras como boca, com B, bolar, com V, ou V, que praticamente soam igual. Ou cabra, com B, e cava, com V, que também tem um som diferente das primeiras duas palavras, mas que se identificam ou que se assemelham entre a letra B e a letra V. É importante, se você não conhecia esses detalhes, vai lá na aula número 2 e você terá estes elementos aí, ok? Logo, outro elemento que nós vimos importante foi o uso dos artigos el e lá, e como esses artigos, diferentemente do português, somente em dois casos vão sendo contraídos com uma preposição, que seria del para al, del para formar de él, ou al que forma a él. Ok, então em espanhol se usa del e se usa dal. Já nos outros casos em que em português há contração, em espanhol não há. En la, de los, a la, por él, en un, en una. Esse elemento é visto tranquilamente nas aulas anteriores, ok? Logo, nós vimos que outro elemento interessantíssimo é a existência em espanhol de palavras heterogenéricas, ou seja, cambio de gênero, mudança do gênero. Vejamos, por exemplo, la sal, la costumbre, la sangre, la leche, todas femininas em espanhol, masculinas em português. Ou o contrário, el viaje, el equipo, el cólico, el árbol, todas masculinas em espanhol, femininas em português. Na aula número 4, há uma exposição muito importante e a pronúncia de muitos destes casos no espanhol, ok? Tudo bem. Toda a aula também, no final da aula, depois de ter aprendido o conteúdo, nós deixamos um exercício para que o nosso aluno que está acompanhando possa fazer. Então, essa sessão chama-se Agora Tu, agora você. E na aula passada, utilizando os heterogenéricos, as palavras heterogenéricos, nós deixamos estas frases que estão aqui. Aqui temos 7 frases, deixamos para que o aluno completasse com uma palavra heterogenérica. Aqui temos outras 3 frases. Em cada espaço, o aluno deveria colocar uma palavra heterogenérica que completasse a frase, deixando a frase de maneira lógica, claro. Então, aí nós vemos que as frases poderiam ficar assim. Vou pronunciar. Voy a hacer un viaje a España en breve. El lenguaje de los mudos es muy interesante y difícil. No compres la leche en esa panadería. La ciudad tiene un paisaje admirable y turístico. La legumbre debe ser un alimento diario. El color de esta señorita es muy lindo. Hace tiempo que el ladrón está en la ciudad. El análisis de la situación económica es contundente. Es admirado por el coraje que tiene para enfrentar todo. Usa una crema para el rostro más apropiada. Aí estão as frases
que deixamos no final da aula 4, da aula anterior, para que o aluno que está acompanhando o curso possa fazer. Você, se é a primeira vez que está vendo nossas videoaulas, vai lá e faça também, ok? Muito bem. Então, na aula número 5, aprenderemos como os elementos conhecidos como demonstrativos, tanto em espanhol como em português, se usam e quais são os elementos que que oferecem atenção para não falar portunhol. Aqui temos isto, isso, aquilo. Serão elementos que nós veremos e vamos destacar quais são as diferenças entre os dois idiomas. Então você vai aprender nessa videoaula como usar corretamente esses elementos para evitar o portunhol. Essa que é a nossa intenção das nossas aulas, para que se evite, para que se elimine esse elemento, porque o conhecimento das duas línguas pode enganar. A facilidade que há entre as duas línguas, as semelhanças que há entre as duas línguas podem enganar muito facilmente. Hoje aprenderemos mais um elemento importante para evitar o portunhol. E aqui você vai conhecer então isto, isso, aquilo, etc, etc, etc. Nós podemos ver, por exemplo, neste quadro, nós temos que existem os demonstrativos em 3 colunas em relação ao hablante ou em relação a quem fala. Nós vemos que temos masculino, feminino e neutro. Veremos então que existem os demonstrativos que indicam proximidade, cerca, perto. Aqui, quando o objeto que o falante se refere está perto dele. E aí nós temos esse elemento. No outro, menos perto de quem está falando, não tão próximo de quem fala, se associa com aí. E o outro, longe de quem está falando, se associa com ali. Então nós temos cerca aqui, menos cerca aí, lejos ali, perto, menos perto e longe. E aí nos dois idiomas, ok? No masculino, este, esse, aquele, em cada uma das 3 instâncias. Agora, isso bem importante. O plural de este, esse e aquele. Em vez de somente acrescentar o esse e ficar estes, esses e aqueles, não, em espanhol se forma o plural de este, estos, de esse, essos, de aquele, aquellos. Esse é outro detalhinho que deve ser considerado. No feminino não há problema. Esta, essa, aquella. E seus plurales. Estas, essas, aquellas. Ok? Não há nenhum problema com isso. E nós temos os neutros. Esto, isso, aquello. Que em português seria isto, isso, aquilo. Nós sabemos também que não há plural para os neutros, ok? Então, por isso que é importante que deixemos isto bem claro. Mas, recapitulando, atenção ao plural dos masculinos. Estos, esos e aquellos. E veremos por que em espanhol é importante e se respeita, se leva bem corretamente a proximidade do demonstrativo para quem está falando. Aqui, por exemplo, podemos ver um exemplo. Este senhor, a imagem está perto de quem fala, o objeto está perto. Esse senhor já não está tão perto, está um pouco distante. E aquele senhor, aí sim, o objeto ou o substantivo ou a coisa está longe de quem está falando. Então, essa é a maneira como em espanhol, sim, se utilizam adequadamente estas 3 instâncias e para cada uma delas um demonstrativo adequado no singular, no feminino, no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Então, a continuação, veremos alguns exemplos
disto e nós vamos pronunciá-las, ok? Então, vejamos aqui. Vamos. Este señor que está aquí quiere hablar con usted. Este, aqui, está próximo de quem fala, ok? Este, aqui. Ese señor que está allí quiere hablar con usted. Esse, aí, já não está tão próximo de quem está falando. Aquel señor que está allí quiere hablar con usted. Aquel allí, mais distante, longe. Então, nós temos aqui exemplos, veremos, pronunciaremos e você verá exemplos de todos os demonstrativos. Perto do indivíduo, no singular e no plural, menos próximo do indivíduo que fala, também no singular e no plural, e distante. E no final, exemplos de uso dos neutros. Esses serão os exemplos e a prática de hoje, falando em demonstrativos, a primeira parte. Então, nós vemos aqui. Este armário é de madeira resistente. Estos papeles son necesarios. Estos. Ese lápiz no es tan bueno. Esos cuadernos están muy baratos. No llame a aquel chico. Los alumnos son aquellos. Este momento será crucial. Solo compramos estos objetos. Tú también tienes ese temor. Serás castigado por esos mismos motivos. Nosotros conocemos aquel edificio. Estoy disgustado por aquellos insultos. Esta situación no puede continuar. Estas razones no justifican nada. Esa es la situación que quería evitar. Limpia esas ventanas, por favor. Están alquilando aquella casa. Esta es la mamá de aquellas niñas. Estás preocupado con esto. Eso no me agrada nada. ¿Cómo sucedió todo aquello? Muito bem, nós vimos exemplos de como se usam os demonstrativos, mas aqui vem elemento muito importante de diferença que há entre o espanhol e o português. Essa diferença é que em espanhol, em nenhum momento, as preposições de e em se contraem, ou seja, se juntam com um demonstrativo para formar uma contração, como acontece no português. No português decimos deste, desse, daquele, desta, nessa, naquela, nisto, daquilo, nessas, etc. Em espanhol, tudo vai separadinho. E então nós teremos, como nesses exemplos que podemos ver aqui, de este, de esse, de aquel, en esta, en esa, en aquella, en esto, de eso, de aquello, de estos, de esos, de aquellos, en estas, en esas, en aquellas. Aí nós temos exatamente outro elemento que é importante para não falar portunhol. O primeiro foi o plural de este, esse e aquele, que seria estos, essos e aqueles. O outro elemento importante é esse. Então, a continuação, nós pronunciaremos algumas frases onde esse elemento aparece. Não há contrações na língua espanhola, ok?
Vejamos então. No sé qué hacer en esta situación. Las casas de ese barrio son pequeñas. Las hijas de aquella señora hablan español. Debes pensar bien en eso. La pintura de estos muebles es fea. Vamos a hospedarnos en esas habitaciones. El problema de aquellos países es la superpoblación. Por supuesto que puedo ayudarte en esto. Ok? Então, nós vimos os dois elementos. E como sempre fazemos, no final do aprendizado, agora tu, agora você. E então, aqui você terá um exercício no qual pode fazer você aí na sua casa, e na próxima aula, na próxima semana, você terá a resposta desse exercício. No momento serão frases que você terá que formar com elementos que estão desorganizados. Vejamos então como é o exercício, ok? Organice una frase lógica usando los elementos que están desordenados. Ejemplo, hay, no, en alumnos aula. No hay alumnos en este aula. É a frase. Logo vem outras 8 frases, ok? Vamos ver como se faz. Muito bem. Como toda aula, no final dela, nós lemos um pequeno texto para pronunciar, como exemplo de pronúncia do espanhol, ok? Você põe atenção em alguns textos, aparecem destacados elementos linguísticos que temos visto nas aulas anteriores. Não aparecem todos, mas sempre alguns elementos linguísticos são observados em cada texto. Mas o importante é que você preste atenção na pronúncia. Ouça quantas vezes quiser, repita esse texto e você estará praticando a pronúncia em espanhol, ok? Então, o texto é o seguinte. Sobre España y el español. La lengua española, en la actualidad, es la que ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de hablantes nativos, 590 millones, por detrás del chino mandarín, y la tercera más hablada en la comunicación internacional y en el espacio web. Esto es realmente significativo, teniendo en cuenta que en el mundo existen en la actualidad unas 3.000 a 5.000 lenguas. Es imposible dar una cifra exacta, de las que unas 600 son un número con un número de hablantes mínimo para garantizar su supervivencia a medio plazo, 100.000 hablantes. ¿Español o castellano? Si bien dentro del territorio español esta pregunta ha suscitado unas pocas controversias,
Fuera de la península es más común encontrar la denominación español. Esto se debe a que es la lengua más extendida en todo el territorio de España frente a otras lenguas cooficiales habladas en algunas regiones, como el catalán, el gallego y el euskera. Espero que tenha aproveitado bem a aula de hoje e nos encontraremos na próxima semana. Um abraço, hasta la próxima. Inscreva-se no canal. Compartilhe com todos seus amigos. Convide-os para assistir os vídeos. Seja atuante em nossas aulas e deixe seus comentários. Também siga-nos pelo Facebook. Um abraço.